Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso curso de cálculo. Estamos começando hoje essa disciplina que está presente em vários cursos de engenharia, na matemática, na física e diversos outros cursos de graduação. É uma disciplina que vocês vão utilizar muita coisa de matemática que viram no ensino médio e no fundamental, em áreas como, por exemplo, álgebra, trigonometrias e funções. Então, na parte de álgebra, vamos utilizar muito a equação do primeiro, do segundo, terceiro grau, polinômios, produtos notáveis, fatoração. Na parte de trigonometria, tanto no triângulo como no círculo. Funções também é um curso que vai abranger praticamente todos os tipos de funções que vocês estudaram no ensino médio. A função do primeiro grau, do segundo grau, funções modulares, exponenciais, logaritmos. Ok? Então, vamos embarcar nessa viagem aí. E na nossa primeira aula, vamos fazer a introdução aos limites. O litoral pernambucano é conhecido por suas belíssimas praias. Nessa foto, nós vemos aqui vários coqueiros, né? E uma praia linda, né? Talvez você esteja se perguntando o que é que isso tem a ver com limite. Certa vez, eu estava próximo a um coqueiro e caiu um coco. E aí eu fiquei imaginando um coqueiro mais ou menos de uma altura de 20 metros, quanto tempo esse coco levaria para chegar ao chão. Então, vocês já devem ter estudado em física, em movimento uniformemente variado, na parte de queda livre, que Galileu Galilei fez um experimento, esse físico também matemático italiano, ele fez um experimento desprezando a resistência do ar, e hoje nós vemos que não depende da massa do objeto, depende apenas da altura, o tempo que um objeto chega ao chão quando nós desprezamos a resistência do ar. Temos aqui a fórmula do tempo de queda. Então, nessa fórmula, vemos que é dado pela raiz quadrada de 2 vezes a altura do objeto, vamos considerar no sistema internacional, a altura dada em metros, dividido pela gravidade. Então, como dissemos que o tempo depende apenas da altura, porque estamos considerando a gravidade um valor fixo aqui na Terra de 9,81 metros por segundo ao quadrado, ou 10 metros por segundo ao quadrado, se aproximarmos. Então, se substituirmos aqui a altura de 20, nós vamos ter que o tempo de queda é 2 vezes 20, que é a altura, dividido pela gravidade, que é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então, 20 vezes 2 é 40, dividido por 10, nós temos a raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Ou seja, um coco que é solto de uma altura de 20 metros, ele leva apenas 2 segundos para chegar no solo, para chegar no chão. Talvez você esteja se perguntando, de onde veio essa fórmula do tempo de queda? Lembram da fórmula lá do sorvetão do ensino médio, né? Então, nós temos aí que o espaço de um corpo é dado pelo espaço inicial, velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração, tempo ao quadrado, sobre 2. Então, é uma função quadrática, uma função do segundo grau, em que nós vamos substituir o s pela altura. Como a altura inicial é 0, porque vamos considerar a referência, a saída do coco como 0, até uma altura h, que seria o solo. O coco é solto em queda livre, então se a queda é livre, nós não temos uma velocidade inicial, ela seria 0. E a aceleração seria a aceleração da gravidade, que é uma constante. Então ficamos que a altura é gt2 sobre 2. Se nós substituirmos aqui o tempo 2, ficaríamos com 2 ao quadrado, 4 vezes 10, 40, dividido por 2, ficamos com a altura de 20 metros. Ou, essa fórmula veio do, se multiplicarmos meio pelos extremos, temos 2h dividido por g, igual a t ao quadrado. Então, t seria a raiz quadrada de 2h sobre g. Ok? E se nós substituirmos nessa função g igual a 10, nós vamos ter que 10 dividido por 2 é 5, ficamos com a função do segundo grau da altura em função do tempo de 5t ao quadrado.
Imagine agora que nós queremos determinar a velocidade média desse coco desde o instante que ele se desprendeu, no instante 0, até o momento que ele chegou no solo, no instante 2 segundos. Então, como nós determinaríamos a velocidade média? Também vocês viram logo no início do curso de Física no ensino médio que a velocidade média é dada pela variação do espaço dividido pela variação do tempo. Então, nós temos aqui uma variação de altura dividido por uma variação de tempo, ok? Onde essa variação de altura ela é dada para a altura no tempo 2 menos a altura no tempo 1. E o ΔT seria a variação do tempo, que no caso da gente, os primeiros 2 segundos coincidem com o tempo de queda do coco, ok? Então, essa variação de tempo seria de 0 a 2, teríamos um tempo inicial de 0 e o tempo final de 2 segundos. Se nós substituirmos na equação, ficaríamos com 2 menos 0. E vamos substituir aqui a variação de altura, o tempo, na função. Então, ficaria com 5 vezes 2 ao quadrado, para o tempo 2, e 5 vezes 0 ao quadrado, que daria 0. Ok? Então, temos que a velocidade média seria 4 vezes 5, 20, menos 0, que é 5 vezes 0, dividido por 2. Então, temos que a velocidade média desse coco seria de 10 metros por segundo. A velocidade média do instante 0 ao instante 2, ok? Nos primeiros 2 segundos. Agora, vamos imaginar que nós queríamos obter a velocidade média do instante 1 ao instante 2. Ou seja, depois do coco ter caído no primeiro segundo até chegar no solo no instante 2. Se nós aplicarmos a mesma equação de velocidade média, observe que o tempo 2 ele é mantido. O que vai variar é apenas esse tempo aqui, que ele não vai mais sair do 0, vai sair do instante 1 segundo. Então, se nós substituirmos aqui, ficaria com 5 vezes 1 ao quadrado, que seria o novo tempo, e 2 menos 1. Ok? Então, calculando essa velocidade média, nós manteríamos o mesmo 20, menos essa segunda parcela, que seria 5 vezes 1 ao quadrado, que é igual a 5. E o ΔT seria 2 menos 1, que é igual a 1. Então, teríamos uma velocidade média de 15 metros por segundo. Observe que do instante 1 ao instante 2, a velocidade média ela aumentou. Ok? Praticamente aumentou 50%. Se nós organizarmos uma tabela no intervalo de tempo em segundo e a velocidade média em metros por segundo, nós vimos inicialmente que de 0 a 2 segundos a velocidade média é de 10 metros por segundo, aqui na tabela. Entre 1 e 2 segundos, a velocidade média foi de 15. Agora nós vamos começar a diminuir esse intervalo e calcular cada vez a nova velocidade média. Então, se nós fizermos agora um intervalo de 1,5 a 2 segundos, se você aplicar a fórmula da velocidade média, você vai encontrar 17,5 metros por segundo. Então, aumentou mais a velocidade média. À medida que você diminui esse intervalo, a velocidade média vai ficando cada vez maior. Imagine agora, de 1,9 a 2, nós temos uma velocidade média de 19,5 metros por segundo. Agora vamos apertar mais esse intervalo, de 1,99 a 2 segundos. Então, praticamente, estamos chegando próximo da velocidade instantânea. Então, temos aqui uma velocidade média de 19,95. Se nós aumentarmos ainda mais esse valor da saída do tempo inicial para 1,999 até 2, praticamente a variação agora é infinitesimal, é pequena, né, demais. Então, observe que agora temos que a velocidade média é 19,995 metros por segundo, ok? E se nós quiséssemos determinar exatamente a velocidade no instante 2 segundos? Ok? Então, nós vamos agora determinar essa velocidade no instante t igual a 2 segundos.
Vamos utilizar também a mesma fórmula de velocidade média, só que observe que o instante agora está entre 2 e 2. Quando nós substituirmos na equação de velocidade média, a variação de tempo será 2 menos 2. É uma velocidade instantânea. Ou seja, eu quero saber a velocidade instantânea no instante t igual a 2. Então, não tem a variação de tempo. Essa variação seria zero. Ok? E observe também que no numerador temos aqui 5 vezes 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 ao quadrado, o que ficaria 20 menos 20. Se nós subtrairmos, vai ficar 0 sobre 0. Então, para a gente entender bem o conceito de limite, nós entramos agora no primeiro detalhe, né? Que você tem que estar bem ligado, que é o 0 sobre 0. Por quê? Nós aprendemos desde o ensino fundamental que quando você tem 0 dividido, por exemplo, por 30, 0 dividido por 30 é 0. Por exemplo, você tem 0 para dividir para 30 pessoas, então cada uma vai ficar com 0. Da mesma forma que a gente aprendeu que agora, se a gente, o numerador é um número real e você quer dividir por 0, a gente dizia, ó, não pode, essa divisão não existe. Ou seja, 30 dividido por 0 não existe. Realmente não existe. Mas nós vamos aprender aqui em limite que vai ter uma tendência de ou para mais infinito ou para menos infinito, por exemplo. Ok? Então, apesar de um número dividido por 0 não existir, mas ele vai ter uma tendência de dar um número muito alto. Ok? Essa tendência nós chamamos de limite, que é o que vai acontecer com 0 sobre 0. Só que nesse caso, muito cuidado, que eu já vi alguns alunos cancelar 0 dividido por 0, dois números iguais dá 1. Só que observe agora que 0 sobre 0 é uma indeterminação, é indeterminado. 0 sobre 0 é uma indeterminação que pode dar qualquer valor, inclusive 1. Então, nós vamos aqui aprender a calcular essas indeterminações, porque nessas indeterminações é onde está o nosso limite, ok? Então, aprender a calcular limite é aprender também a fugir, a conseguir superar essas indeterminações. Então, nós vamos ver técnicas aqui, usando a álgebra, de como resolver vários problemas de limite de uma forma bem simples e bem objetiva. Ok? Mas observe também que, mesmo sem a gente poder calcular, porque é 0 sobre 0, o valor da velocidade, nós estamos percebendo que ela está tendendo a um número. E esse número aqui mostra para a gente que está chegando bem pertinho de 20, ok? De 20 metros por segundo, essa velocidade instantânea no tempo t igual a 2 segundos. Então, agora, nós vamos ver uma técnica de como tentar determinar essa velocidade. Imagine agora que nós estamos no intervalo de tempo entre 2 e 2, que é a situação anterior. Mas nós vamos considerar que o 2 é um instante A e vai até um instante, um tempo A mais H. Agora é a nossa variação. Nós vamos utilizar a equação da velocidade média para um tempo que vai de A até A mais H. Se nós aplicarmos a mesma equação para a velocidade média, nós temos que H é igual a 5T2. Então, ficaríamos para o primeiro tempo de A mais H, 5A mais H ao quadrado, menos para o tempo A, 5A ao quadrado, dividido pela variação do tempo, que seria A mais H menos o A. Observe que nós podemos simplificar. A menos A vai dar 0, ficamos somente com H no denominador. E vamos resolver esse produto notável, que é dado pelo quadrado do primeiro, então seria A ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, então seria 2 vezes AH, e mais o quadrado do segundo, que seria H, menos 5A ao quadrado. Observe que 5A ao quadrado, se nós multiplicarmos aqui 5 vezes A ao quadrado, vai ficar positivo, vai cancelar com 5A ao quadrado. Então, nós ficamos com 5 vezes 2, 10AH, mais 5 vezes H ao quadrado, 5H ao quadrado. Tudo isso sobre H.
E nós consideramos o intervalo de A até A mais H. Mas observe que o nosso A, nós queremos obter a velocidade instantânea no tempo 2. Então, o nosso A será 2 segundos. Só que, para dar 2 menor ou igual que t menor ou igual que 2, nós temos que fazer com que h esteja mais próximo de zero possível. Então, vamos fazer o limite. No limite, quando h tender a zero, nós temos o limite dessa equação de velocidade média. Então, temos para essa função a velocidade instantânea naquele limite quando h vai para zero. Nós vamos representar o limite por lim, L e M, de h em uma setinha indicando que vai tender para zero. E nós vamos substituir o h igual a zero na função. Nós vamos ver em propriedade de limite que para determinar o limite basta substituir o valor da variável. Então, h igual a zero, vamos substituir. Mas se nós fizermos isso, também será indeterminado, 0 sobre 0. Mas aí nós poderemos tirar agora, fazer algum artifício algébrico para tirar essa indeterminação, ok? Então vamos fazer uma manipulação algébrica, que nesse caso é bem simples, basta colocar o h em evidência. Então nós teríamos o h em evidência aqui. Note, se você multiplicar h vezes 10a, dá 10h, e h vezes 5h daria 5h ao quadrado dividido por h. Mas observe que agora nós temos um h no numerador e um h no denominador, e é um produto. Então, nós podemos simplificar esse h, desde que h seja diferente de zero. Mas observe que nós estamos trabalhando com h muito perto de zero, mas não é zero. Estamos no limite. Então, se nós simplificarmos o h, nós temos que a velocidade instantânea é o limite quando h tende a zero de 10a mais 5h. E agora não temos mais aquela indeterminação de zero dividido por zero. Se fizermos h igual a zero, 5 vezes 0 é 0. E lembre que o a que nós utilizamos é 2 segundos. Então, 10 vezes 2, ficamos que a velocidade instantânea é de 20 metros por segundo. Então, como nós pensávamos anteriormente, se confirmou que no limite, essa velocidade instantânea no tempo t igual a 2 foi dada por 20 metros por segundo. Então, 20 metros por segundo é a velocidade instantânea, ou seja, a taxa de variação instantânea. Então, o nosso curso de cálculo é um curso que vai tratar muito de variações, tá? Porque se nós temos a variação do espaço no tempo, nós podemos determinar a velocidade. Se nós fizéssemos a variação de determinada velocidade no tempo, teríamos como determinar a aceleração. E essa taxa de variação que obtemos via limite, nós vamos ver que mais na frente vamos chamar de derivada. Seria a derivada desse ponto t igual a 2, seria 20 metros por segundo. Seria a taxa de variação instantânea. Observe que em vários fenômenos é muito importante conhecer essa velocidade instantânea. Note que no início nós fizemos uma velocidade média de 10. Se nós considerarmos a média em todos os pontos, nós estaríamos com um erro muito grande, porque a velocidade lá no solo não é igual à média, é praticamente o dobro da velocidade média, de 20 metros por segundo. Então, em vários fenômenos físicos da engenharia, nós precisamos determinar a taxa de variação instantânea. Também note que durante o curso nós vamos ver que não é só aplicado para variação de distância, velocidade. Nós podemos aplicar isso para variação, taxa de variação de temperatura, que seria o gradiente térmico. Nós podemos aplicar também até a velocidade de variação de preço, que seria a inflação, nas ciências sociais, na economia. Então, por isso que o cálculo é tão aplicado. Então, esse curso é um curso realmente de taxa de variação instantânea. Inicialmente, nós vamos estudar a derivada. Também, se você observou, talvez você tenha dito que, mas eu poderia ter encontrado essa velocidade de 20 aplicando a fórmula de velocidade, porque a gente viu no ensino médio que V é igual a V0 mais GT.
nós consideramos que a velocidade inicial é 0, a gravidade é 10 e o tempo que a gente queria era 2. Então, a gente poderia ter encontrado os mesmos 20 metros por segundo a partir dessa equação de velocidade. Mas observe que essa equação só é válida para funções de segundo grau. Aqui em cálculo, quando estivermos estudando a derivada de uma função, observe que o que nós fizemos foi a derivada da função h, que é a função altura, num ponto que nós queríamos, x igual a a. Nós encontramos a taxa de variação, que foi a velocidade instantânea. Mas note que se nós tivéssemos algum fenômeno físico, mecânico ou elétrico, que nós precisássemos determinar essa velocidade instantânea, você teria que derivar, por exemplo, funções seno, funções cosseno, exponencial, logaritmo. Então, no futuro, nós vamos usar limite para aplicar conceitos de derivada. Ou seja, a partir do limite, nós vamos entender os conceitos de derivada e podemos determinar a velocidade instantânea de vários fenômenos. Ok? Também note que essa velocidade de 20 metros por segundo é uma velocidade considerável, porque está no sistema internacional. Se nós multiplicarmos por 3,6, nós vamos ter essa velocidade em quilômetros por hora. Então, 20 vezes 3,6 dá exatamente 72 quilômetros por hora. Imagine um carro a 72 quilômetros por hora, seria a velocidade com que esse coco chega no chão. Então, em outras palavras, a gente queria deixar aí até um conselho: sai debaixo de um conqueiro. Por isso que muitas vezes nós não costumamos deixar carro embaixo de coqueiro, ou até mesmo, se você for passar um tempo embaixo, para ficar na sombra devido ao sol, observe se você não está na linha de ação de um coco, né? Porque uma pancada dessa pode até ser fatal, né? Ok? Então fica aí a dica, né? Também nós queríamos, para concluir essa aula, colocar a noção de limite, né? A notação de limite que a gente vai usar nas próximas aulas. Nós já apresentamos que o limite pode ser abreviado por lim, né? Então, aqui seria o limite de uma função f de x quando x tende a a. Aquela mesma setinha do h, nós vamos agora ampliar quando x tende para a. Ok? Então, x pode tender para um número 1, número 2, um número positivo, um número negativo, pode tender até para um infinito, para mais ou menos infinito. Então, quando você pegar o limite, a notação será o limite de uma função, quando x tende para a, vai dar um certo valor que nós vamos chamar de L, que é o valor do limite. Ok? Então, nós lemos aí o limite de f de x, quando x tende para a é igual a L. Para essa função, nós temos aqui que o x tende para 2, então o nosso a seria 2, a nossa função f de x seria x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2, e o valor desse limite será 4, ok? Então, o valor de L seria 4. Nós vamos aprender na próxima aula como calcular o valor de limites de funções, mas, inicialmente, para essa aula, eu queria que você ficasse com essa notação e também, como esse limite é bem simples, vamos tentar entender esse conceito. Por quê? Imagine que essa função, o gráfico dessa função é esse representado aqui na figura. Observe que nós temos aqui uma bolinha aberta, porque no ponto x igual a 2, o 4 não é definido para essa função. Por quê? O domínio dessa função, veja a importância de se ter o domínio da função, que vocês aprenderam também no médio. Essa função é definida para qualquer número real, menos o valor 2, porque você teria uma divisão por zero, o que não seria possível. Então, para o valor x igual a 2, essa função não está definida. Por isso que nessa reta, temos aqui uma bolinha aberta, porque x igual a 2 não é 4, ok? Mas, se nós simplificarmos essa função, x ao quadrado menos 4, vamos usar aquela propriedade de fatoração. A ao quadrado menos b ao quadrado seria a mais b, que multiplica a menos b. Ou seja, o quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos o quadrado do segundo, 2 ao quadrado seria 4. E nós,
Para um x diferente de 2, observe que nós estamos fazendo um x diferente de 2. Nós poderíamos simplificar e ficamos com x mais 2. Ok? Se nós simplificarmos. Ok? Então, considerando para essa função um x diferente de 2, nós teríamos essa função aqui. E observe que é uma função de primeiro grau, que o gráfico seria essa reta aqui, ó. Só que essa função de primeiro grau não teria restrição no domínio que o x tinha que ser diferente de 2, como no caso anterior. Ok? Se nós quiséssemos calcular a área sob a curva dessa função, observe que ficamos aqui com um trapézio, ok? Com um trapézio retângulo. A área desse trapézio, se nós fôssemos calcular, poderemos usar aqui a base menor do trapézio, então as bases são os lados paralelos, teria uma base menor de 2, uma base maior de 7 e uma altura de 5. Observe que esse trapézio está invertido, né? Então, as duas bases maior e menor são os lados paralelos e a altura forma 90 graus com essa base. Então, teríamos uma altura de 5 e as duas bases. Nós poderíamos facilmente calcular a área usando a área do trapézio. Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Mas observe que essa fórmula que você aprendeu, ela vale só para figuras conhecidas. Note que se nós tivéssemos uma função exponencial, por exemplo, nós iríamos precisar determinar a área dessa função. Por exemplo, para alguma situação de engenharia. Então, como é que nós iríamos determinar a área sob a curva, abaixo da curva, de uma função que eu não conheço, a fórmula da área? Então, é aí que o limite também entra como aplicação de engenharia. Nós vimos anteriormente que o limite vai ser usado por nós para aprender derivada, né? Ou seja, para ver os conceitos de derivada. Então, nós vamos utilizar o conceito de limite para a derivada e também vamos utilizar o conceito de limite para calcular a área. Nós poderíamos fatiar essa curva, essa área sob a curva, em várias fatias aqui, retangulares, e calcular a área de cada retângulo. Então, se nós fatiássemos, calculasse a área de cada retângulo, quanto mais retângulo você dividir, você teria uma área mais precisa, mais próxima da que você quer. Agora, observe que no limite, para infinitas divisões, nós poderíamos determinar exatamente essa área. Então, o limite também vai ser um assunto básico para um outro assunto do curso que vocês vão gostar muito, que é a integral. Então, a área sob a curva dessa função exponencial 3 elevado a x seria dada pela integral definida entre os pontos A e B, que nós vamos estudar na sequência do curso. Então, se você aprende integral, a integral é usada para muitas coisas na engenharia, mas uma das aplicações seria calcular área sobre a curva. Com integral, nós também podemos calcular volume, mas note que é de fundamental importância inicialmente aprender o limite. Então, nas próximas aulas, nós vamos estar dando continuidade ao estudo do limite, que vai ser de fundamental importância, que vai dar base para nós aprendermos derivada e integral. Também observe que, se você olhar a ementa do curso, é limite, derivada e integral. Mas nosso curso não é um curso de limite, derivada e integral. Nós podemos dizer também que é um curso de funções. Nós vamos estudar o limite, a derivada e a integral aplicada às funções que nós conhecemos. Podemos dizer que em cálculo 1, nós vamos estudar inicialmente funções de uma variável. Então, nós vamos aplicar os conceitos de limite, derivada e integral para funções de uma variável. Mas, posteriormente, vocês vão estar aplicando esses conceitos em funções de mais de uma variável. Ok? Então, gostaria que você lesse o livro-texto que está lá indicado na descrição do vídeo, começasse a leitura, fizesse exercício e se dedicasse, porque essa cadeira, vocês vão notar que nós vamos ver muitos assuntos em pouco tempo. Então, a taxa de variação dessa disciplina, a velocidade é muito alta, então vocês vão ver vários conceitos num tempo muito curto. Então, é muito importante que você pegue lá as referências, o livro-texto que nós estamos adotando e resolva o máximo de questões possíveis. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade estudando mais sobre limites de funções
e desejo aí bons estudos para todo mundo. Fiquem com Deus e até a próxima aula.